Bem-vindo ao Audiotória. Ouça histórias, viva mundos. E deixe-se levar pela história de hoje. Essa é a continuação do livro Psicologia na Prática. Capítulo 15. Descobrindo seu propósito. Quem nunca se pegou pensando sobre a razão de sua existência? Eu arrisco dizer que a maioria das pessoas já passou por algum tipo de crise existencial após perceber que simplesmente não sabia como caracterizar o seu propósito. Isso acontece porque todo ser humano precisa de um motivo para viver. Nós ansiamos ser movidos por algo maior. Aliás, esta é uma das perguntas que recebo com mais frequência. Como eu posso descobrir o meu propósito, Alana? E isso não é por acaso. Se fizermos uma pesquisa rápida no Google, encontraremos uma série de artigos falando sobre a importância de se ter um propósito e o impacto dele na nossa vida. Somos constantemente cobrados de ter essa certeza, e eu confesso que, por vezes, acabo me vendo um pouco resistente diante desse assunto e busco a melhor forma de responder a todos os questionamentos, porque, para ser bem sincera, não existe uma fórmula mágica ou uma receita para se chegar ao propósito perfeito, embora tenhamos a tendência de romantizar essa busca. Antes de me formar em psicologia, fiz uma formação em coaching. Isso aconteceu na época em que eu estagiava na área de recursos humanos, e, para que pudesse realizar algumas palestras, era interessante que eu usasse esse curso, já que trabalhávamos com coaching executivo dentro das empresas. O interessante é que muito se falava sobre encontrar um propósito, e eu comecei a perceber que, embora as técnicas e os discursos nos ajudassem em alguma medida, muitas pessoas ficavam bastante bitoladas pelo desejo de descobrir o seu propósito, o que gerava frustração, por não conseguirem encontrar algo realmente incrível e grandioso para elas. É por isso que quero desmistificar um pouco toda essa pressão que recai sobre a busca por propósito, e, para fazer isso, apresentarei uma ferramenta chamada Ikigai, que pode nos trazer muitos insights nesse sentido. Afinal, o que é propósito? Pro.po.se.to. SM. 1. Intenção de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Desígnio, plano, projeto, vontade. 2. Objeto que se tem em vista. Meta, mira ou propósito, então, está relacionado a uma finalidade ou a um intuito. Uma pessoa com propósito é aquela que tem um objetivo na vida, pretende alcançar algo, tem clareza sobre um projeto e sobre as suas intenções. Quem não encontra essa meta e esse intuito, por outro lado, acaba vivendo de maneira aleatória e não vê muito sentido no que faz. É verdade que, quando encontramos um motivo, uma razão para fazer o que nos é proposto no dia a dia, temos muito mais qualidade de vida e satisfação, além de nos sentirmos mais felizes. Isso não significa, no entanto, que você precisa encontrar um propósito grandioso, e, menos ainda, que ele será o mesmo até o M da sua vida. Geralmente, aos 20 e poucos anos, nós temos esse ímpeto para descobrir o porquê de termos nascido, desejamos fazer coisas extraordinárias e saber, com clareza, qual é a nossa missão. Mas, embora algumas pessoas possam encontrar seu propósito logo cedo, muitas terão de esperar anos até que consigam, de fato, identificar os seus objetivos. Isso é normal. O grande problema acontece quando deixamos de agir por não sabermos qual é o nosso propósito. É muito comum nos depararmos com a crença de que não devemos tomar decisões, ainda que pequenas, caso não tenhamos uma direção clara para seguir. Já lidei com algumas pessoas que vieram até mim e falaram: eu estou desempregada e não queria entrar em um outro trabalho sem saber qual é o meu propósito. Ou então, eu não comecei nenhuma faculdade, não estou estudando ainda, porque não descobri o meu objetivo de vida. Mas, por favor, deixe-me lhe falar uma coisa. Muitas vezes, arrisco dizer que na maioria delas, o propósito será encontrado no caminho, na jornada que trilhamos. Enquanto buscamos ser úteis e excelentes no que fazemos, vamos aprendendo um pouco mais sobre o que amamos, o que sabemos executar bem e o que pode virar, de repente, uma profissão. E, aqui, eu já estou dando um pequeno spoiler sobre o que é Ikigai.
A filosofia Ikigai é uma ilusão de vida, cujo conceito está relacionado ao motivo da nossa existência, que tem origem na ilha de Okinawa, local no sul do Japão conhecido por ter uma população que costuma viver, em média, mais de 100 anos. Muitos atribuem a longevidade dessa comunidade a um alto nível de propósito e felicidade. Basicamente, o povo de Okinawa busca encontrar o seu Ikigai, ou seja, a sua razão de ser, pois acredita que isso pode lhe proporcionar uma vida com mais bem-estar. A demonstração desse conceito une 4 pontos, e eu quero que você comece a refletir sobre eles desde já. 1. O que você ama. 2. Do que o mundo precisa. 3. Pelo que você pode ser pago. 4. No que você é bom. Essa luz ou a arma que, se você consegue encontrar uma função, tarefa ou atividade que una esses 4 tópicos, então você encontrou o seu Ikigai. Se você se depara com algo que ama fazer em que você é bom, somente, mas que não lhe gera lucro e de que o mundo não precisa, trata-se simplesmente de uma paixão, de um hobby. Se você ama fazer algo de que o mundo precisa, mas não faz tão bem e não consegue tornar isso a sua fonte de renda, falamos de uma missão. Se você faz algo de que o mundo precisa e ainda consegue ser pago por isso, embora não ame e não seja tão bom, você encontrou uma vocação. E, por fim, se você é pago por alguma coisa que faz muito bem, essa é a sua profissão. Parece até meio difícil encontrarmos algo que una esses 4 aspectos ao mesmo tempo, mas eu trouxe essa ferramenta para lhe dar um norte, e não para preocupar você. Caso ache complexo chegar a uma resposta para isso, tente responder algumas perguntas. 1. O que o motiva e o faz ficar empolgado hoje? 2. Quais são as atividades que fazem você perder a noção do tempo? 3. Quais fatores lhe dão animação e entusiasmo para viver a sua vida e aguardar com expectativa pelo dia seguinte? 4. O que você gostaria de construir e deixar de legado para este mundo, ajudando e beneficiando outras pessoas? No que você é bom? Embora essa seja a última pergunta da nossa lista, eu gosto de começar por ela, porque muitas pessoas não se consideram boas em nada. Você já achou isso de si mesmo? Eu já passei por momentos em que acreditava nesse pensamento, mas havia um motivo para nutrir essa crença. Eu estava, constantemente, me comparando com pessoas que sabiam cantar muito bem, que eram muito boas em oratória ou em algum esporte. No entanto, precisamos ter consciência de que sempre que nos compararmos com aqueles que têm o que consideramos serem mega habilidades, realmente nos convenceremos de que não somos bons em nada. A verdade é que a maioria das habilidades pode ser desenvolvida, e é muito provável que você seja bom em alguma coisa. Talvez esse seja um ótimo momento para refletir sobre a sua infância. O que você gostava de fazer? No que você era bom? Pode ser que você tenha se destacado na escola de alguma forma, ou que tivesse muita facilidade em algo que os seus amigos não conseguiam fazer. Caso não se lembre de nada, está na hora de começar a se desafiar. Experimente novas atividades e novas funções, escolha algumas habilidades que você acha que não seriam tão difíceis assim e procure se desenvolver nessas áreas. Eu, por exemplo, acredito que me comunico bem hoje, mas isso não foi algo que nasceu comigo, precisei me desenvolver nesse sentido, até que a comunicação se tornou uma das minhas razões de ser. Se você, assim como eu, frequenta uma igreja e faz parte de uma comunidade religiosa há um tempo, já deve ter se deparado várias vezes com esses questionamentos sobre propósito. Muitas vezes, nesse contexto, esperamos respostas prontas vindas do céu acerca do motivo pelo qual estamos aqui. Embora sua espiritualidade possa trazer muito mais clareza nesse sentido, é importante refletirmos sobre todos os pontos mais concretos sobre os quais falo neste capítulo. Eu me lembro de que, antes de conhecer a psicologia, ficava um pouco noiada com isso e dizia que não tinha um objetivo de vida, por acreditar que não me destacava em nenhuma área.
Eu não sabia, no entanto, que, à medida que fosse me desenvolvendo, naturalmente criaria alguma habilidade. Isso não significava que eu me destacaria de forma grandiosa, mas, sim, que eu poderia realizar alguma tarefa muito bem. O que precisamos entender quando falamos sobre isso é que nós podemos nos desenvolver e aprender a fazer as coisas de uma maneira mais excelente. Não precisamos ser os melhores do mundo em determinada área, mas podemos simplesmente aprimorar algumas habilidades até que nos tornemos capacitados. Separe alguns minutos agora para pensar no que você é bom. Às vezes temos qualidades e não as consideramos nem damos valor a elas. Talvez você seja um ótimo ouvinte ou comunicador. Talvez faça excelentes edições de vídeos ou tenha um olhar bastante sensível para a fotografia, o que você ama. Neste ponto, nós também temos de lidar com a falta de autoconhecimento. Quantas vezes, por estarmos tão imersos na correria diária, deixamos de sentir prazer em atividades das quais antes gostávamos? Quando já não conseguimos identificar o que amamos, talvez seja a hora de parar e voltar a praticar antigos hobbies. Sempre haverá algo que pode nos entusiasmar. Muitas vezes, estive em trabalhos e em funções de que não gostava, mas que serviram para aumentar o meu desenvolvimento. Ao mesmo tempo em que descobria novas habilidades nas quais era boa, eu também identificava as coisas que definitivamente não tinham nada a ver comigo. Então, se você tem dificuldade em saber quais são as atividades que ama e podem o entusiasmar, comece nomeando as tarefas que nunca poderiam ser o seu propósito ou a sua profissão. Exclua áreas de interesse, funções, atividades. Selecione aquilo que talvez você não ame tanto assim, mas que gere algum tipo de prazer. E, depois, experimente praticar essas atividades, sem qualquer cobrança. Como eu falei, muitas vezes, nós encontraremos o nosso propósito no processo, na jornada, mas, para isso, precisamos estar em movimento. Trancados em nosso quarto, pesquisando e lendo sobre propósito, não descobriremos nada do que o mundo precisa. Quando refletimos sobre a razão de estarmos onde estamos e fazermos o que fazemos, inevitavelmente direcionamos o nosso olhar ao outro. Já pensou sobre isso? Muitas vezes, nós vivemos a nossa vida confortavelmente, mas, ao avaliarmos o que estamos construindo, sentimos falta de algo maior, algo que, de alguma forma, possa impactar a vida daqueles que estão à nossa volta. Isso, porque o ser humano precisa se sentir útil, e, quando falamos sobre aquilo de que o mundo precisa, estamos tratando da utilidade que podemos ter uns para os outros. É importante, no entanto, que sejamos capazes de identificar as pequenas necessidades ao nosso redor, porque, recorrentemente, nós focamos nas grandes lacunas que precisam ser preenchidas. Veja, é verdade que o mundo precisa de saúde mental, saneamento básico, alimento e moradia, mas não estou falando sobre isso. Eu posso garantir que aqueles que estão ao seu redor sempre necessitam de pequenas ajudas. Talvez, no seu trabalho, hoje, as pessoas precisem de um ambiente mais organizado. Talvez, na sua casa, a necessidade seja uma pia livre de louças. Do que o mundo precisa. Na maioria das vezes, o mundo será a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa faculdade e os ambientes que frequentamos. Comece a pensar nisso e se disponha a fazer coisas que podem ser úteis para as pessoas que convivem com você. Por vezes, a nossa autoestima pode estar abalada porque não estamos nos sentindo relevantes ou necessários em alguma situação. O que está sendo uma necessidade ao seu redor? Reflita sobre isso e escreva como você pode ser útil nos ambientes nos quais está presente. É possível que você encontre propósito servindo as pessoas com quem convive. Do que o meu entorno precisa. Pelo que você pode ser pago. Porém, é importante pensarmos no que pode nos gerar alguma renda, e este tópico é fundamental, porque não estamos trabalhando com o mundo das ideias. É muito fácil, quando falamos sobre propósito, pensarmos em questões grandes e nobres, em atividades que nos geram prazer e satisfação, sem considerar se é possível ganhar dinheiro com aquilo.
Nós vivemos em um mundo capitalista, ou seja, não é possível sobreviver sem uma renda. Se você apenas se apegar a sonhos, sempre dependerá financeiramente de outras pessoas, o que vai impedi-lo de alcançar a sua independência e conquistar o que deseja. Algumas pessoas conseguem separar a profissão do propósito, por isso não se apegam ao fato de que precisam encontrar um grande sentido no que estão fazendo, desde que consigam sustentar sua família e proporcionar uma boa vida aos seus filhos. Esses casos também são legítimos, e não há nenhum problema em desejar viver dessa forma. Nem todos precisam encontrar um Ikigai. Nós sabemos, no entanto, que existem aqueles que, conscientemente, desejam contribuir para algo maior. É nesse grupo que eu me encaixo. Você já sabe que, quando ainda era bem nova, eu desisti da faculdade de engenharia, profissão que me daria uma boa condição financeira, para buscar outra área. Fiz isso porque queria atuar em algo que me trouxesse uma realização verdadeira. Você precisa se conhecer e perceber qual é o nível de propósito necessário para que se sinta completo e viva de forma significativa. É importante, nesse processo, encontrar um modo de monetizar o que você ama fazer. Se é algo de que o mundo precisa, é muito provável que exista uma forma de ser pago por isso, e, talvez, por meio do empreendedorismo, você tenha a chance de encontrar soluções para os problemas das pessoas. É possível que o processo seja mais difícil em algumas áreas, mas preciso dizer que não é impossível. Então, para começar a explorar as possibilidades, elenque formas de ganhar dinheiro por meio do que você ama. Como posso ganhar dinheiro com o que amo fazer? Aplicando o Ikigai agora é com você. Pare, pense e reita. Se estiver difícil, converse com pessoas que o conhecem. Caso esteja se sentindo perdido profissionalmente, por exemplo, procure aqueles que estão em transição de carreira. Conversas intencionais sobre as atividades que são significativas para você podem ser de grande ajuda na busca por um propósito e por um objetivo de vida. A minha dica para a sua jornada é: não fique preso demais ao que leu aqui. Você pode e deve agir mesmo sem ter todas as respostas. Dê os passos que consegue dar hoje, e, à medida que se expor a novos ambientes, novos contextos e novas atividades, você descobrirá coisas que lhe trazem mais sentido. Para analisar, preencha o esquema NEM deste capítulo com algumas das respostas que deu ao longo da leitura. Visualizá-las juntas pode trazer ainda mais clareza e autoconhecimento. Esse é um assunto complexo e bastante profundo, mas acredito que você tenha em mãos bons insights para começar. O meu desejo aqui não é, nem de longe, romantizar a ideia de propósito, no entanto também não posso banalizar a importância de se encontrar um sentido para a vida. Isso, com certeza, vai ajudá-lo em seu processo. Nós encontraremos o nosso propósito no processo, na jornada, mas, para isso, precisamos estar em movimento. Capítulo 16. Priorizando o que importa. Sendo um ser humano vivo em 2024, provavelmente você já se sentiu sobrecarregado com a quantidade de tarefas que precisa desempenhar todos os dias. A produtividade é um assunto que tem ganhado cada vez mais espaço em nossos círculos, você já percebeu? Não é preciso ir muito longe para saber que a maioria de nós cumpre inúmeros papéis e que, muitas vezes, acabamos nos cobrando por acreditarmos que poderíamos fazer ainda mais. Quem nunca abriu o Instagram e, após apenas 5 minutos na rede, deparou-se com dezenas de pessoas mostrando, desde as 5 da manhã, sua rotina cheia e produtiva? Eu mesma recebo, com frequência, algumas mensagens de questionamento. Nossa, Alana, parece que você faz tanta coisa. Como consegue dar conta de tudo? Eu sei que é até batido dizer isto, mas a verdade é que é impossível dar conta de tudo, e, embora nós saibamos como a vida funciona na prática, continuamos nessa busca incansável por uma produtividade sobre-humana. Eu imagino que isso aconteça porque temos a oportunidade de observar as pessoas ao nosso redor e admiramos grandemente aquelas que conseguem conciliar vários papéis.
Ao mesmo tempo que isso é muito bom, porque pode nos inspirar e nos dar insights para ajustar nossa rotina, também se torna bastante perigoso quando começamos a acreditar que, de alguma forma, determinada pessoa tem mais horas no dia do que nós, além de ter mais capacidade, pois consegue dar conta de tudo. Mas, afinal, como nós mudamos a nossa visão sobre isso? Como podemos conciliar todas as nossas funções, lidar com a ansiedade, com as cobranças, com as expectativas, internas e externas, e com os prazos? Ao longo deste livro, já falei um pouco sobre os meus papéis como mãe, esposa, empreendedora, psicóloga e até acadêmica. E eu sei que, se não permanecermos atentos, é muito fácil nos frustrarmos com o modo como levamos nossa vida. Por isso, com alguns relatos um pouco mais pessoais, quero ajudar você a refletir sobre a correria dos seus dias e sobre os papéis que também precisa equilibrar, priorizando, de fato, o que é mais importante para você. O mito do equilíbrio perfeito. Provavelmente, você já ouviu que é necessário equilibrar e ter alta performance em todas as áreas da sua vida ao mesmo tempo, certo? Essa ideia veio com o boom do coaching há mais ou menos 5 anos, e uma das atividades propostas a partir desse conceito é a famosa roda da vida, um círculo dividido em 12 áreas, em que é necessário atribuir uma nota a cada uma delas. O exercício é bem interessante, pois conseguimos visualizar o quanto estamos priorizando cada aspecto da nossa vida. No entanto, se não usarmos com a atenção devida, poderemos acabar nos frustrando ao vermos notas não tão boas em algumas áreas. Lembro-me que na primeira vez em que ainda durante minha formação em coaching, disseram-me que o alvo era ter apenas notas 9 e 10, porque todas as áreas eram igualmente importantes para uma vida extraordinária. Claro! Eu entendo o que eles queriam dizer com isso. Idealmente, darmos atenção para as diversas áreas de nossa vida é maravilhoso. Mas na prática, sabemos que não é tão simples assim. É verdade que conseguir esses números nos levaria ao mundo perfeito, ideal. Eu adoraria que minha vida social, financeira, intelectual e familiar, por exemplo, estivesse em perfeito equilíbrio e com notas altíssimas. No entanto, preciso lhe dizer, isso é impossível. Viver na expectativa, e em uma tentativa constante, de nivelar todas as áreas da sua vida é como se cobrir com um edredom curto. Você consegue melhorar um aspecto, porém acaba dando uma piorada em outro. Então você foca naquele que piorou e percebe que existe mais um descoberto bem ao lado. Portanto, para evitar que situações assim aconteçam, nós precisamos analisar a nossa vida e entender o momento que estamos vivendo, além de estabelecer nossas prioridades para cada temporada, porque, no não conseguiremos ter alta performance e desempenhar um papel excelente em todas as áreas ao mesmo tempo. Se em alguma época você conseguiu essa proeza, parabéns! Você está indo muito bem. Mas esse não é o padrão, está longe de ser. O que acontece, na maioria das vezes, é uma mudança de prioridade de acordo com cada fase da vida, o que nos faz focar no que é mais importante no momento. É claro que não podemos desviar completamente a nossa atenção das outras áreas, pois devemos, de certa forma, continuar a equilibrar alguns pratos. E é justamente isso que torna tudo mais complexo, pois não estamos diante de uma tarefa fácil. Por esse motivo, precisamos repensar essa expectativa irreal de dar conta de tudo com a mesma atenção. Eu não estou aqui o convidando à mediocridade, para que você se acomode e seja uma pessoa mediana, que não emprega nenhum esforço nas atividades do seu dia a dia. Muito pelo contrário. O que quero dizer é que, hoje, você pode dar 100% de si naquilo que é a sua prioridade, e, se nesse processo conseguir segurar as outras áreas sem fazê-las despencarem, já está de bom tamanho. Compreendendo as fases da vida, já falei algumas vezes que os anos antes de me tornar mãe foram períodos em que trabalhei muito e, entre outras áreas da vida, priorizei a minha carreira. Eu estava recém-formada, queria prosperar, ser bem-sucedida e alcançar meus objetivos. Eu desejava uma qualidade de vida melhor e, no caminho, o meu intuito era conquistar muitas coisas.
Por isso, meu marido e eu passamos pelo menos 3 anos, 2019, 2020 e 2021, completamente focados no trabalho, e isso nos deu muitos frutos. Nós tivemos inúmeros resultados e um grande crescimento financeiro e profissional. Foi maravilhoso. É evidente que, nesse período, precisei abdicar de outras áreas. Renunciei ao meu tempo de lazer e descanso, à minha vida social e, até mesmo, à minha saúde. Embora atitudes assim não sejam saudáveis, quando temos um objetivo muito grande, fazemos algumas escolhas, até mesmo equivocadas. Em 2022, no entanto, nasceu o meu primeiro filho, e eu me vi em outro momento. Foi uma transição gigante na minha vida. O trabalho já não era mais uma prioridade. Agora, eu precisava focar completamente na minha família, no meu filho. Isso não significa que eu parei de trabalhar. Continuei gravando episódios para o meu podcast e produzindo conteúdos para o Instagram, mas, como precisava fazer algumas escolhas, abri mão dos atendimentos individuais com os pacientes para que tivesse mais tempo em família. Você pode imaginar que não foi somente a área profissional que recebeu menos atenção nesse período. Durante um tempo, não consegui cuidar da minha saúde como gostaria, não consegui fazer exercícios físicos nem ser constante com a minha vida intelectual. Ao acabar com os atendimentos, eu já não estudava ou fazia cursos como antes. Ou seja, no primeiro ano do BN, a minha vida basicamente teve uma pausa. Ao entrar no universo da maternidade, as outras áreas deixaram de ser tão importantes. Embora eu tivesse consciência do momento que estava vivendo e tenha feito uma série de escolhas, foi inevitável não passar por algum nível de autocobrança. Afinal, é muito fácil pensarmos que estamos ficando para trás ao olharmos para pessoas que vivem fases completamente diferentes da nossa. A comparação sempre vai nos gerar frustração. Por isso é fundamental que saibamos alinhar as nossas expectativas, além de desenvolver autoconsciência e autoconhecimento. No meu caso, alcançar essa compreensão foi um processo e, aos poucos, pude entender que precisava viver aquela fase. Se eu ficasse preocupada porque queria trabalhar, não viveria nem aproveitaria o presente, e entendemos que essa é uma questão fundamental para uma vida leve com sentido. Eu sabia que já havia feito muito na minha área profissional e precisei aceitar que não conseguiria continuar no mesmo ritmo que tive um dia, pois tinha de focar em uma outra área tão importante para mim. Aliás, é ótimo saber que podemos desacelerar alguns aspectos para viver plenamente o presente. Talvez o seu contexto seja justamente o contrário, não é? Talvez você esteja trabalhando muito e queira construir uma família, mas isso ainda não está acontecendo. É muito fácil começar o processo de comparação, independentemente de qual seja seu contexto, porque a nossa realidade nunca será igual à de ninguém. Quantas vezes não nos comparamos com o que vemos nas redes sociais e começamos a nos questionar sobre o motivo de não estudarmos ou de não malharmos tanto? As pessoas têm tempos, prioridades e fases diferentes, e só conseguiremos diminuir a autocobrança quando compreendermos isso. O equilíbrio perfeito de todas as áreas não existe, e quanto mais cedo aceitarmos essa verdade, mais rápido conseguiremos agir de acordo com as nossas circunstâncias, entregando o melhor que pudermos. A frustração só conseguirá nos atingir se não formos capazes de realinhar as nossas próprias expectativas. Eu não sei se você já conseguiu pensar em quais são as suas prioridades atualmente, mas eu gostaria de propor um olhar diferente para a roda da vida. Em vez de preenchê-la atribuindo notas a cada um dos aspectos, procure analisar em quais áreas você precisa focar hoje e determine o nível de importância que elas terão em seus dias, considerando apenas a fase que você está vivendo nesta temporada. Se eu usasse esse exercício agora, por exemplo, provavelmente o meu desenvolvimento intelectual estaria no nível 6 de prioridade, enquanto o meu relacionamento familiar estaria no nível 10. Talvez, neste momento, você precise focar nos seus estudos, e não há nenhum problema nisso. Compreender e aceitar essas questões, com certeza, poderá mudar o modo como você enxerga os seus diferentes papéis na vida.
Como viver uma vida mais leve. Antes de começarmos a parte mais prática, eu queria incentivar você a procurar ajuda psicológica, caso esteja passando por um momento em que precisa reavaliar as suas prioridades. Como falei no capítulo 14, depois que tive o meu primeiro LO, voltei para a terapia para lidar com a cobrança e a frustração que passei a carregar por não conseguir dar atenção às demais áreas da minha vida. O acompanhamento profissional foi muito importante para que eu conseguisse abandonar as expectativas irreais que havia criado, e que culminavam em pressão, estresse, ansiedade, sobrecarga emocional e sensação de esgotamento. Diante do desejo de dar conta de tudo, precisei ser realista comigo mesma e estabelecer alguns passos práticos que foram fundamentais para que eu pudesse me reconectar com o presente. Priorize o que é prioridade. Você se lembra do capítulo em que falei sobre o estresse? Nós nos tornamos mais estressados quando não sabemos estabelecer prioridades, e algo bem semelhante acontece aqui. Se não definirmos aquilo que é mais importante em nossa vida, iremos nos sobrecarregar com atividades que nem deveriam tomar tanto tempo do nosso dia. Por isso, é importante identificar a prioridade do período que você está vivendo. É claro que você não vai focar somente nisso e se esquecer de todo o resto, mas será mais gentil consigo ao entender qual é o seu foco nesse momento, e, consequentemente, não se cobrará para ser excelente em áreas que não precisam de tanta atenção. Tenha clareza sobre as suas prioridades e foque nelas. Estabeleça limites. Quando você entende o que é prioridade na sua vida, é mais fácil dizer não ao que não é fundamental no momento. Assim que comecei a focar na maternidade, por exemplo, tive de recusar muitas oportunidades de trabalho e muitos convites, pois estava com um bebê recém-nascido que precisava de mim o tempo inteiro, e ainda vivia meu puerpério. Evidentemente, eu sentia vontade de aceitar todas as propostas e, vez ou outra, acabava naquele fear of missing out, em português, medo de perder algo, a famosa FOMO. Já notei que, às vezes, por causa desse medo, queremos dizer sim para tudo, estar em todos os lugares e aceitar todos os convites. Mas, em alguns momentos, precisaremos estabelecer limites e recusar ofertas, mesmo querendo aceitá-las. Recorrentemente, eu pensava que aquela poderia ser a última oportunidade que eu teria. No entanto, tive de entender que eu estava diante de uma tarefa muito preciosa e importante, e que era nela que eu deveria focar naquela fase. Quando sabemos quais são as nossas prioridades, conseguimos estabelecer limites melhores, sejam nas relações pessoais ou profissionais. Pratique o autocuidado. É muito importante ter um tempo regular para cuidar de si mesmo, pois além de não podermos delegar essa tarefa, ela nos acompanhará independentemente da nossa prioridade ou da fase que vivemos. Falei sobre isso no capítulo 4, quando tratamos sobre a manutenção de uma boa saúde mental, pois, se não estivermos bem psicamente ou emocionalmente, por exemplo, será difícil, até mesmo, cumprirmos com as atividades que fazem parte das nossas prioridades. Não conseguiremos dar a atenção devida aos nossos filhos e ao nosso cônjuge. Não conseguiremos atingir um bom desempenho profissional. Não conseguiremos estabelecer boas relações. Então priorize o autocuidado para ser excelente naquilo que é essencial hoje. Busque ajuda no processo de conciliar todos os papéis que você desempenha. É muito importante buscar apoio. Você não precisa passar pelos desaus e fazer tudo sozinho. Eu sempre tento deixar isto muito claro para as pessoas que me acompanham e veem a quantidade de coisas que faço. Seria impossível cumprir todos os meus compromissos se eu não tivesse pessoas me auxiliando, e eu sei que isso é um privilégio. Tenho ajuda paga, tenho ajuda da família, tenho minha mãe e minha sogra sempre por perto, tenho uma funcionária na minha casa e uma equipe inteira na empresa. Ou seja, a maior parte do que eu faço só acontece porque não estou sozinha e tenho pessoas que facilitam o processo.
Eu sei que esse pode não ser o seu caso, talvez não seja simples ter uma ajuda paga, por exemplo, mas isso não significa que você precisa fazer tudo sozinho quando poderia estar buscando assistência, seja com os seus pais, parentes, amigos, colegas de trabalho. É claro que eu não estou dizendo que as pessoas têm a obrigação de nos ajudar, porém, às vezes, precisamos deixar nosso orgulho de lado para desafogar as demandas. Pode ser que você esteja com dificuldade em um projeto do trabalho e ainda não tenha pedido a um colega para tentarem, juntos, encontrar uma solução. Ou, talvez, você seja um empreendedor e esteja centralizando todas as tarefas, em vez de delegá-las. Atente-se à sua vida e à sua realidade hoje. Como você poderia buscar suporte, pedir ajuda ou compartilhar a responsabilidade? Ter uma rede de apoio confiável com certeza facilita muito o processo de conciliar os papéis da vida. A vida está em constante mudança. As dicas que eu trouxe neste capítulo são práticas que aplico na minha própria vida, porque, de fato, a quantidade de pratos a serem equilibrados sempre parece crescer, e, se não organizarmos muito bem os nossos dias, tendo clareza sobre o que é mais importante, estaremos constantemente sobrecarregados, pois a vida não para de mudar. O melhor que podemos fazer é compreender nossas fases e aceitá-las, entregando tudo o que pudermos em cada uma delas. Quando este livro for lançado, já terei o meu segundo bebê nos braços, e saber que ele está a caminho gera em mim uma certa preocupação, entende? Sempre me pego pensando, como será daqui para frente? Depois de seu nascimento, ainda terei mais um ano de mestrado e precisarei dobrar o meu cuidado com a família, pois serei mãe de 2 crianças. Estou relatando isso para que você entenda que essa ansiedade é normal. Sou um ser humano como qualquer outro e também me preocupo, também penso no amanhã, mas busco me concentrar de verdade no presente e fazer tudo o que está sob meu controle hoje para preparar o futuro que desejo. Eu sei que os desafios virão e sei, da mesma forma, que tenho capacidade para enfrentá-los com a ajuda das pessoas ao meu redor. Posso viver um dia de cada vez, porque a preocupação não tem nenhuma utilidade para mim. Eu espero que você também aplique tudo isso à sua vida, de modo que consiga ter dias mais leves, sem a cobrança exagerada de dar conta de tudo. Lembre-se. Para cada tempo há uma prioridade, e você precisa de autoconhecimento para que seja capaz de lidar com todas as mudanças. Não pressione a si mesmo para fazer tudo o que fazia há 5 anos e ainda desempenhar seus novos papéis. Você já não é mais a mesma pessoa, e daqui a 5 anos também será alguém diferente, mais uma vez. Então conecte-se com o presente, se necessário, abra mão de um ou outro papel para viver plenamente o que lhe está sendo proposto hoje. Afinal, alta performance, mesmo, é ponto. 1. Ter a saúde mental em dia. 2. Manter uma rotina e um ritmo sustentáveis em longo prazo. 3. Nutrir bons hábitos, sem exageros. 4. Conseguir gerenciar as emoções de acordo com os objetivos. 5. Viver de forma conectada aos valores pessoais. Não pressione a si mesmo para fazer tudo o que fazia há 5 anos e ainda desempenhar seus novos papéis. Você já não é mais a mesma pessoa. Capítulo 17, A Jornada do Perdão. Eu tenho uma relação muito pessoal com esse assunto, e, se você já ouviu o meu podcast, Psicologia na Prática, ou o acompanha há um tempo, sabe que meu primeiro episódio a ir ao ar teve como tema a minha história com o perdão. Acredito que ter uma vida leve e saudável só é possível por meio da habilidade de perdoar, ao exercê-la consigo e com o outro, uma vez que ser decepcionado ou magoado é, inevitavelmente, parte da nossa jornada, pois todos nós vivemos situações que nos marcam. Quando essas questões complexas acontecem ainda na nossa infância ou adolescência, temos mais dificuldade em lidar com as emoções que são geradas, pois até os 12 anos de idade estamos criando e enraizando as nossas principais crenças sobre a vida, sobre os outros e sobre nós mesmos. No capítulo sobre rejeição, relatei um pouco mais o modo como o divórcio dos meus pais, que aconteceu logo na minha infância, acabou me afetando profundamente.
Esse período marcou bastante a minha trajetória com as minhas emoções. Na época, eu tinha apenas 6 anos e me lembro de poucas coisas antes disso, mas, a partir desse ponto da minha história, recordo-me de uma série de fatores que moldaram alguns pensamentos que carreguei comigo por um bom tempo. Acredito que você lembre que eu me sentia rejeitada pelo meu pai e em que isso afetou a forma como eu me enxergava. Somente aos 14 anos, com o desenvolvimento da minha espiritualidade, comecei a olhar toda a situação do divórcio dos meus pais por uma ótica diferente. Iniciei o meu processo com o perdão, entendendo que o meu pai tinha suas próprias questões e estava fazendo o melhor que podia. Ele nunca desejou me abandonar ou machucar. Então decidi perdoá-lo. Percebi que precisava disso para fazer as pazes com a minha história. Claro, isso não quer dizer que os erros cometidos por ele são justificáveis ou que tudo o que fez foi certo, mas significa, simplesmente, que ele é humano. E é exatamente este exercício que eu gostaria de propor a você neste capítulo. Enxergar a atitude de perdoar por uma nova perspectiva, lembrando-se de que cada pessoa faz o que pode com a maturidade, o conhecimento e a consciência que tem. Ao contrário dos temas que vimos até aqui, o perdão não é um sentimento, mas uma decisão. Por isso, antes de começarmos a desenvolver um pouco mais esse assunto, gostaria que você refletisse sobre a forma como enxerga. 1. Para você, como é perdoar, desde as coisas simples às mais complexas? Tem facilidade ou considera difícil? 2. Registre alguma situação em que precisou exercitar o perdão. Como você se sentiu? Grandes e pequenas coisas. A maioria de nós já passou por algumas situações de muito sofrimento, e elas, em geral, são bem mais difíceis de encarar com uma ótica de perdão. No entanto, existem também as pequenas coisas do dia a dia que, embora não causem um dano tão grande hoje, são capazes de gerar algum tipo de prejuízo à nossa vida e às nossas emoções no futuro. Eu não perdoei o meu marido por ter falado daquele jeito comigo. Eu não resolvi bem essa situação com a minha irmã. Por serem questões mais simples, acreditamos que não há motivo para pensarmos em perdoar, mas as pequenas mágoas podem se acumular com o tempo, e, por esse motivo, o perdão é um exercício que deve ser praticado diariamente. Quando estamos feridos, a mágoa passa a ser a lente pela qual enxergamos o mundo. Você se lembra da analogia da lente, que expliquei em capítulos anteriores? Na TCC, entendemos que os problemas do paciente podem estar ligados à forma como ele vê e interpreta os pensamentos, as situações, os problemas, as pessoas e o mundo. Então as mágoas carregadas têm o poder de mudar a forma como as coisas são, como uma manchinha nas lentes dos óculos, e não lidar com elas pode interferir nos nossos relacionamentos e no nosso dia a dia. É muito fácil criarmos uma hipergeneralização e começarmos a projetar sobre os outros aquilo que uma pessoa fez conosco no passado. Por exemplo, se sofri abandono, posso acreditar que todos em algum momento me deixarão. Se já fui traída, posso desconfiar, excessivamente, de qualquer um que se aproximar de mim, ou desenvolver um ciúme extremo por medo de perder alguma relação. Existem inúmeras situações, mas a questão é que nada disso acontece de uma hora para a outra. Os sentimentos vão se enraizando aos poucos, em algumas pessoas mais e em outras menos. Se você se ofende ou guarda mágoa com facilidade por coisas pequenas, como alguém não falar com você ou lhe fechar no trânsito, talvez seja uma pessoa rancorosa, e não há problema algum em reconhecer isso. Não falo apenas de uma chateação inicial, mas de quando as decepções grandes e pequenas geram em suas emoções reações desproporcionais, e você acaba remoendo aquilo por dias ou até mesmo semanas. Será que essa não é a hora de embarcar na jornada do perdão e encontrar uma forma de limpar as suas lentes? Por que perdoar? Na psicologia, existe um interesse crescente pelos estudos das qualidades e virtudes humanas, e o perdão é uma delas.
Dentro do campo da psicologia positiva, principalmente, em vez de estudarmos somente a doença ou o transtorno, temos a vertente de analisar as nossas potencialidades, virtudes e o que nos ajuda a ser mais felizes. O entendimento de que o perdão é uma dessas habilidades e que ele pode ser desenvolvido está dentro desses estudos. Os rancores, o desejo de vingança e os ressentimentos são experiências afetivas que trazem muito sofrimento para quem foi magoado ou ferido de alguma forma. Então, por mais que alguém lhe tenha causado algum mal, cultivar esses sentimentos só irá potencializar a angústia no seu interior. A verdade é que a outra pessoa não será afetada e talvez nem saiba que você se sente mal. Perdoar não é sobre o quanto o outro merece, e sim sobre a sua necessidade de ter paz. É importante que, durante esse processo, você compreenda que o perdão não o obriga a voltar a conviver com quem o feriu ou aceitar o mesmo erro para sempre, mas pode libertá-lo da mágoa e do peso que aquilo lhe traz. Perdoar é uma alternativa, porque, de fato, não é algo obrigatório. Eu sou cristã e acredito no perdão como uma virtude espiritual, mas estou lhe falando a partir de uma perspectiva emocional e psicológica. Você tem o poder de decisão e pode escolher não perdoar se quiser, porém precisa compreender os prejuízos que isso causará na sua vida e nas suas emoções. Avalie as suas possibilidades, mas também reita nos motivos que o levariam a decidir por algo que não lhe fará bem emocionalmente e que está, de certa forma, impedindo de experimentar emoções positivas e viver de um modo mais livre. Você pode merecer ter uma vida plena e saudável, contudo, sem perdoar, infelizmente não conseguirá alcançá-la de forma integral. No livro Produções em Terapia Cognitivo-Comportamental, Integração e Atualização, os autores alegam que o exercício do perdão não está atrelado apenas à saúde mental, mas também traz benefícios para a saúde do seu corpo, como os exemplos abaixo. 1. Melhora o funcionamento do sistema imunológico. 2. Melhora a pressão sanguínea. 3. Diminui as queixas de sintomas somáticos. 4. Aumenta a qualidade do sono. Por outro lado, a falta do perdão foi associada a muitas condições crônicas de saúde, conforme uma revisão bibliográfica feita por Pinho e Falcone em 2015. Esse tipo de pesquisa segue acontecendo e mostrando que, de fato, existe uma relação bem forte entre as mágoas e a nossa saúde física e emocional. Mas como podemos desenvolver essa habilidade na prática, então? Como perdoar? Existem 4 pontos que devemos considerar e que podem nos ajudar a desenvolver melhor o perdão. Entender que todos somos imperfeitos. Ver a situação pela perspectiva do outro. Ter compaixão e empatia. Ressignificar a ofensa. Isso não quer dizer que, de uma hora para outra, ou que assim que finalizar a leitura destas páginas, você vai automaticamente perdoar a todos os que um dia o machucaram. Não. Esses tópicos são meios de trabalhar essa virtude internamente e reter. Aos poucos, ela se tornará uma consequência natural dos seus passos práticos. Entenda que todos somos imperfeitos. O primeiro ponto é se lembrar de que nenhum ser humano é perfeito. Para perdoar alguém, ou a nós mesmos, precisamos compreender que as pessoas erram e que ninguém tem como fugir disso. Talvez você nem saiba, mas já pode ter magoado alguém profundamente em algum relacionamento ou situação. A verdade é que ninguém está livre de errar, seja por falta de maturidade ou por qualquer outro motivo. Saber que todos cometemos erros não invalida a sua dor e não isenta a responsabilidade das pessoas por suas próprias atitudes, pois existem, sim, consequências para cada ato. Geralmente, tentamos oferecer o melhor que podemos, mas continuamos a ser imperfeitos por estarmos vivendo nossos próprios processos de desenvolvimento pessoal, então esse melhor pode não ser o que o outro precisa ou deseja. Por isso, entender que os seres humanos são imperfeitos é crucial e o ajudará a dar um passo em direção ao perdão, porque, se não conseguir enxergar que as pessoas erram, inclusive você, uma cobrança irreal de perfeição pode domar as suas relações, causando um desgaste emocional gigantesco.
Veja a situação pela perspectiva do outro. O segundo ponto é enxergar as situações pela perspectiva do outro, o que costuma ser muito difícil, não é? Quem é muito rancoroso e se magoa com facilidade com coisas pequenas do dia a dia normalmente tem dificuldade de enxergar a situação por outra perspectiva. Eu, particularmente, tenho certa facilidade com isso, não só pela minha profissão, mas, também, por causa da minha própria história e personalidade. É muito difícil eu guardar mágoa ou rancor, porque sempre que algo que pode me chatear acontece, faço o exercício de me colocar no lugar da pessoa e entender o motivo de ela ter agido de determinada forma. Fazer essa análise já é suficiente para o meu nível de mágoa, chateação e até raiva diminuir. Por experiência própria, posso afirmar o quanto é importante que você tenha essa prática, que se coloque no lugar do outro e reita. Por que aquela pessoa pode ter agido assim? Por que ela falou de tal forma? Ela está passando por algo que eu não sei? Por que ela se comportou daquele jeito? Claro que isso não anula o que você está sentindo, mas esse afastamento pode ajudá-lo a resolver a situação com mais tranquilidade e clareza. Tenha compaixão e empatia. O terceiro ponto é treinar a compaixão e a empatia, e isso tem muito a ver com o tópico anterior, porque é a partir do momento em que começamos a enxergar a situação pela perspectiva do outro que nos tornamos compassivos e empáticos. Na prática, em um conito, você pode falar para a pessoa que está chateado devido à forma como ela se expressou ou agiu, mas que entende que talvez ela também esteja magoada ou passando por um momento difícil. Isso faz com que a resolução do problema seja mais clara e que o outro que menos armado, porque a raiva se dissipa. Ressignifique a ofensa por M. O quarto ponto é a ressignificação da ofensa ou experiência. Durante a minha jornada com o perdão, precisei fazer as pazes com a minha história e ressignificar aquilo que tinha vivido para, a partir disso, ajudar outras pessoas. Não quero que pense que isso é uma regra, nem sempre você usará o que viveu para ajudar alguém, mas essa foi a minha experiência e fez muito sentido para mim. Ressignificar a situação pode ocorrer de outra maneira para você, porém é importante encontrar um sentido e um novo significado para o que aconteceu, seja um divórcio difícil, uma traição ou uma perda. Toda história tem dois lados. Não seja rápido em tomar partido, comprar uma briga ou, até mesmo, julgar alguém ou alguma situação. Tente fazer esse exercício, também, nas suas próprias histórias e mágoas. É sempre mais fácil criar narrativas de certo e errado, e lá o vítima, mas coloque-se no lugar da pessoa que o ofendeu e procure compreender seus motivos, pois, embora seja muito difícil aceitar isto, raramente as coisas são preto no branco como imaginamos. Um coração de teflon e uma longa jornada na igreja que frequento, nós utilizamos uma ótima metáfora para falar sobre esse assunto: o coração de teflon. Caso você não esteja habituado a esse termo, o teflon é o revestimento utilizado em algumas panelas e frigideiras AM de torná-las antiaderentes. Portanto, quando buscamos ter um coração e uma mente assim, deixamos de levar as coisas para o pessoal e passamos a ter mais facilidade em perdoar e resolver as situações logo que elas acontecem, pois nada gruda em nosso emocional. Perceba. Isso não significa que não nos importamos com nada ou que seremos passivos e coniventes com o erro das pessoas, mas, sim, que compreendemos, relevamos, estabelecemos limites e nos afastamos quando necessário, sem carregar questões mal resolvidas na bagagem. Até aqui, eu lhe dei algumas ferramentas que o ajudarão a amadurecer o seu coração e a sua mente para perdoar os outros de forma prática, mas tenha consigo um fator importante. Esse é um processo. É uma jornada contínua e interna, necessária para uma vida mais leve e saudável, e, como todo caminho, possui os seus percalços. Comece a exercitar o perdão aos poucos, tendo a certeza de que é necessário dar o primeiro passo, mesmo que seja difícil. A jornada só começa verdadeiramente aí. Só não empurre com a barriga por anos e anos até que exploda. Continue a caminhar. O perdão não o obriga a voltar a conviver com quem o feriu ou aceitar o mesmo erro para sempre, mas pode libertá-lo da mágoa e do peso que aquilo lhe traz. Encerramos mais um capítulo de conhecimento aqui no Audiotória.
Que essas ideias te acompanhem no dia a dia e ampliem sua forma de ver o mundo. Curta, compartilhe e inscreva-se. Novos aprendizados chegam toda semana.